Noite, finas e poderosas. Hoje estamos aqui em mais uma live com uma convidada incrível, mas com um assunto inédito que a gente ainda não abordou no canal, e ó, super feminino, muito interessante. Então, tô muito feliz aqui de receber a nossa convidada, a nutricionista Giovana Fernandes. Mas de nutrição aqui a gente já falou, certo? E a Giovana, ela é especializada, né, especialista em nutrição, enfim, ela tem um programa ali específico que a gente vai falar para a menopausa, inclusive para preparar o corpo da mulher, né, antes desse período, que a gente sabe aí que são muitos sintomas, né, não é fácil, acontece um carrossel de emoções que afeta também pessoas ao redor. Então, nunca nem tinha parado para pensar que dava para se preparar para esse momento, né? Então, vamos aqui conversar com a Giovana e se vocês tiverem dúvidas, perguntas, enviem aqui que a gente faz para ela durante a live. Vamos ver de novo, né? Porque esse Instagram às vezes prega umas peças aqui. Acho que deu, né? Olá, tudo bem? Boa noite. Boa noite, Giovana, tudo bem? Tudo ótimo, e você? Tudo certo. Tais me ouvindo bem? Sim, super bem. E como é que tu tá me ouvindo? Tá me vendo bem Tô também? te ouvindo bem também. Seja muito bem-vinda. Obrigada. Deixa eu só ver um filtrinho aqui, né, para dar um up na pessoa. Gente, a Giovana é formada pela IPA, é isso, de Porto Alegre. Isso, pelo IPA aqui de Porto Alegre. Agora tá É melhor. Uhum. gaúcha mesmo? Isso, gaúcha mesmo. Gaúcha Nasci no raiz. interior. Nasci no interior aqui do Rio Grande do Sul e aí vim aqui para Porto Alegre fazem 20 anos já que eu moro aqui. E aí vim estudar, vim fazer faculdade, enfim, né? Casei, fiquei por aqui. Muito legal. Acho que faz tempo que a gente também não conversa com alguém aí do Sul, né? Que eu sou de Santa Catarina, mas do Sul, Sul, Rio Grande do Sul. Olha, Giovana, e eu fiz aqui uma pequena introdução, mas não sei se queres se apresentar melhor ou falar um pouquinho do teu método antes da gente começar, ou como que tu chegou nesse assunto de tratar a menopausa, digamos assim, né, ou de trabalhar com ela, para a gente sim. iniciar as perguntas. Tá bom. Então, deixa eu me apresentar para as meninas que estão aqui chegando, né? Sou nutricionista também, tenho especialização em nutrição clínica e funcional. E eu me apaixonei pela nutrição também funcional, porque a gente estuda muito o poder dos alimentos, para a gente utilizar o alimento como fonte de tratamento. Isso é algo que me encanta, né? E aí eu me formei em 2016, depois fiz essas especializações. Mas a menopausa entrou para mim, não faz muito tempo que eu comecei a atender as mulheres na menopausa, porque aqui no consultório a maior demanda é o emagrecimento feminino para mim. Então, isso sempre foi desde que eu me formei. Me formei em 2016 e já comecei a atender. Aí atendo aí já quase 9 anos, esse ano vai fazer 9 que eu sou formada. E aí emagrecimento feminino, aí depois começou a vir essa questão das mulheres na menopausa, com sintomas, com metabolismo mais lento, né? E tudo isso eu comecei, eu pensei, não, preciso me aprofundar mais nisso, né? Para saber como tratar realmente essas mulheres na menopausa, porque a menopausa hoje, para muitas mulheres ainda pensam que é o fim da vida, sabe? Depois que Uhum. acabou a menstruação ali, ela pensa, ah, tá, é o meu fim, eu vou aceitar o que vier para mim. Mas não é bem assim. Hoje a gente tem muitos estudos aí com a nutrição, com o uso de suplemento, com o uso de fitoestrógeno, né? Que vários alimentos, quando a gente consome, e aí depois eu vou falar deles ao longo da live, né? Uhum. Mas tem vários alimentos que quando a gente consome, eles fazem uma modulação hormonal, eles aumentam o nível de estrogênio naturalmente do nosso corpo. Então, eles se ligam aos receptores de estrogênio, fazendo com que a gente mantenha esses níveis mais modulados, mais adequados, né?
E aí, então, eu vi essa necessidade de ajudar essas mulheres mesmo aqui no consultório, e aí agora estou indo para o digital, né? Ali também a gente está no método da Thalita, enfim, crescendo o digital para poder atingir mais mulheres mesmo, né? E com a nutrição, utilizar a nutrição muito a favor delas, sabe? De mudar a vida dessas mulheres com a alimentação, com a suplementação certa, que a gente consegue também, né? Ter o uso de suplementos aí nesse caso, que ajuda a minimizar vários sintomas, enfim. Uhum. Então, essa Então, é a minha trajetória. até pro pessoal aqui saber como que eu encontrei, como que eu cheguei na Giovana, né? Que eu tô sempre buscando, assim, assuntos diferentes, né? Claro, a gente às vezes acaba repetindo um outro tópico, mas eu gosto sempre de trazer uma convidada para falar de um assunto inédito, né? E aí, quando eu vi ela dentro de outro curso falando sobre nutrição para menopausa, eu pelo menos nunca tinha ouvido falar nisso, né? Pode ser que eu não seja tão ligada ali em seguir assim esse perfil de profissional ou buscar isso, mas eu, nossa, que interessante. Então, eu achei muito legal, ainda mais, né, que comentasse que já tem esse período ali do entre 45 e 47, que também já começa ali uma preparação, digamos, né? Isso. Então, achei muito interessante isso. Isso, aí a gente tem essas fases, né, da mulher, porque a nossa vida ela é feita de fases, né, Carol? Então a gente tem ali essa fase dessa mulher que começa por volta dos 44, 45, que a gente chama de perimenopausa, que é o momento que antecede essa fase da menopausa. E a menopausa, de fato, o que que é? É aqueles 12 meses que a mulher fica sem menstruar. Uhum. Então a menopausa é esse marco na vida dela. Mas antes de chegar lá, tem muita vida para acontecer. Então tem muitas coisas que essa mulher vai estar fazendo e muitas coisas que ela vai estar sentindo também ao longo da vida dela, dos dias dela, né? E aí eu sempre falo que a nutrição, ela tem o poder de ou antecipar a tua menopausa ou deixar essa menopausa muito mais além, né? Muito mais para diante, que é o que a gente quer, assim. E fazer com que essa mulher passe de maneira muito mais tranquila por essa fase. Que é super possível, né? E tem uma, claro, varia, né, de mulher para mulher, mas assim, qual a média da idade de que ela inicia? 45, por volta ali de 45, essa perimenopausa, ela vai durar ali uns 5, 6 anos, e aí lá por volta dos 50, 51, essa mulher já começa a ter esse espaçamento maior da menstruação, e aí, quando fica os 12 meses é de fato, entrei na menopausa, não vai menstruar mais, não tem mais a fase reprodutiva, é o final da fase reprodutiva, né? Aí entra depois a pós-menopausa, que é pro resto da vida tu vai estar na fase da pós-menopausa, porque tu não vai voltar a menstruar, né? Então aí a gente está pensando numa mulher que ela vai ter o quê? 30, 40 anos de vida pela frente, entende? Então essa vida ela tem que ser uma vida muito bem vivida, ela não pode ser uma vida se arrastando, ela não pode ser uma vida sem energia. E aí a energia que a gente precisa, a gente vai tirar da alimentação, né? Ou a alimentação ela vai roubar a tua energia. Quando que a alimentação rouba a minha energia? Quando eu estou consumindo carboidratos demais, né? Carboidratos simples, muito pão, muito doce, muito biscoito. Por que que eles roubam a energia? Porque eu como, ele é rapidamente metabolizado, ele é rapidamente absorvido, porque não tem fibra junto. Então aí tem aquele pico de prazer, digamos, né? De liberação de serotonina do carboidrato, mas em seguida ela cai. Hoje até estava falando isso com uma paciente, que ela notou que ela não tem mais vontade de doces que ela tinha antes. Por quê? Porque ela tá comendo os carboidratos certos, regulados, com a quantidade de fibra. Se não tem, justamente tem isso. Tem muitos picos aí, tem essa queda de energia, sabe, que vai tendo ao longo do dia, mais desejo por carboidratos, e acaba virando um ciclo sem fim, né? Nossa, adorei saber disso. Então, equilíbrio, bem-estar e qualidade de vida nessa fase aí estão diretamente ligados à alimentação. Diretamente ligados à alimentação, né, Carol? E o hábito de vida nosso, né? Então, assim, se por exemplo, eu já tenho 42 anos, né? Então, assim, daqui a 3 anos, provavelmente eu vou entrar numa perimenopausa.
Mas eu posso passar por essa fase muito tranquila, sabe? Por quê? Porque eu também já tenho uma consciência de que a minha alimentação depois dos 40 já mudou. Eu já mudei a minha alimentação depois dos 40. E é isso que eu ensino para as mulheres também. 40 anos é outro metabolismo, é outra alimentação. Então não basta a gente só comer saudável. Não basta eu, por exemplo, achar que se eu comer 1 quilo de alface com tomate, eu vou estar me nutrindo, porque eu não vou estar me nutrindo o suficiente, por mais que sejam alimentos saudáveis. Então aí entra uma coisa chamada densidade nutricional, que é a qualidade dos nutrientes que eu estou consumindo durante o dia nessa minha alimentação. Quanto mais cor eu tiver na minha alimentação, melhor. Então eu sempre falo, né? No mínimo 3 cores de alimentos ali nessa tua salada, no mínimo. E aí a gente sempre vai olhar para aqueles alimentos roxos, anti-inflamatório, antioxidante, melhora a circulação, melhora a função cardíaca dessa mulher, que é muito importante, né? Uhum. Então a gente tem um olhar abrangente para essa mulher depois dos 40, que se aproxima aí da menopausa, que é uma alimentação bem diferente, né? E essa qualidade de vida, ela passa pelo hábito de vida, pelo estilo de vida dela, que aí pode entrar um exercício, pode não, deve entrar um exercício, né? Aí acho que a gente vai falar um pouquinho mais depois dos exercícios, né, Carol? Uhum. E falasse da perimenopausa, menopausa e pós-menopausa, mas da menopausa em si, né? Quais são os principais sintomas e mudanças hormonais que ocorrem nesse período? Bom, a gente tem muitos, né? A gente tem, assim, olha, documentado em torno de 30 a 40 sintomas que a mulher pode ter. Tem alguns sintomas muito bizarros, tem alguns sintomas mais comuns, mas eu sempre falo, sabe, é comum? Tem sintomas que são comuns, mas não é normal a mulher ter aquilo ali tudo, sempre, sabe, e se acostumar com aquilo ali. Eu acho que isso é muito importante eu trazer para nosso encontro de hoje, para a mulher não se acostumar com o que ela está sentindo, para ela realmente procurar uma ajuda, se ela está sentindo muitos sintomas. Mas assim, a gente tem o cansaço, né? A gente tem uma fadiga mais intensa, a gente tem a insônia, vontade de doces, um aumento de gordura na região abdominal, né? Principalmente na volta do umbigo, ali tem um aumento nessa gordura. Por quê? Porque também tem muita resistência à ação da insulina nesse período. Então, muitas mulheres começam a descobrir pré-diabetes ou diabetes 2 nessa fase. E isso, a insulina mais alta faz também essa mulher acumulando mais gordura na região da barriga, sabe? Ter o metabolismo mais lento nessa fase também vai acontecer. Aí entra sintomas mais estéticos mesmo, aumento da flacidez, a pele mais enrugada, né? O cabelo mais fino, com mais queda de cabelo, a pele sem brilho. Aí a gente também tem a questão da rigidez vaginal, do ressecamento vaginal, da diminuição da libido. Enfim, a densidade óssea. Pelo visto, é só vantagem. Entrando na menopausa, essa ladeira abaixo. Por isso, tu acha que tem esse, eu não diria mito, né? Até porque a gente falou aqui que menopausa não significa o fim da vitalidade, mas essa questão de ouvir, assim, às vezes, né, outras mulheres, amigas, que, foi horrível, sintomas que já todo mundo, assim, vê como um monstro, sabe? E não sabe que pode se preparar para isso. Tu acha que por isso que já tem esse mito, assim, que não tem um ponto positivo, digamos, com a mudança aí hormonal? Com certeza, com certeza. Esses mitos vêm daí, né? E vêm de das nossas avós, das nossas antepassadas, né? Antepassados da nossa família, né? Que passaram por isso e que não tinha tratamento naquela época, porque naquela época não se falava em menopausa, a menopausa era um mito. Então, e antes também, né? As mulheres morriam mais cedo na menopausa. Então, por isso que também vem essa questão do mito, dessa questão de... eu já estou entrando ali na fase final. Eu já estou me aproximando do final da vida, agora o que vier é lucro, eu vou passar assim mesmo, sabe? Mas não. Então, hoje a nutrição, ela está entrando muito de cabeça nisso, sabe?
E aí a gente está sempre buscando estudo, se aprofundar no assunto, sabe? Tem várias coisas novas aparecendo, suplementação, associação, assim, de fórmulas mesmo, né, para ajudar. Acho que eu não falei dos terríveis calorões, dos fogachos, né, que é os mais comuns, assim, né, que vem aquelas ondas de calor daqui para cima, né, e aí a mulher está sempre se abanando com os lequezinhos, né, isso é muito tradicional ali da menopausa, mas não é a gente olhar isso como um mito, sabe, e achar que é o fim da vitalidade, que não, que tem mulheres na menopausa que passam por essa fase de maneira muito leve, muito tranquila. E super ativas, né? Se exercitando, às vezes Exato. mais jovens e mais dispostas que outras mais Exato. novas. Exato, então hoje a figura da mulher na menopausa ela está mudando. Se a gente for olhar, claro, com as nossas avós era totalmente diferente. Agora, hoje as mulheres elas estão nas academias, elas estão treinando, elas estão se alimentando bem, né? Elas estão passando por essa fase, permitindo passar por essa fase de maneira boa. E tem muitas mulheres que reclamam no consultório da libido. Chegam aqui e falam, olha, Nutri, eu não tenho desejo, não tenho mais tesão pelo marido. O casamento também pode sofrer aí nessa fase, né? Mas a gente tem muitas estratégias também, como o próprio óleo de coco, que ajuda muito na lubrificação vaginal e é um suplemento, é um alimento super natural também, né? Fora outras formulações que a gente tem. Mas hoje, então, assim, digamos que tem um alimento, tem um suplemento, tem alguma coisa para tudo que essa mulher está passando, sabe? Mas cabe a gente ouvir essa mulher, a queixa dela, levar em conta isso, sabe? Estar atenta para resolver esse problema, porque não é só, a menopausa não é só diminuir fogacho e calorão. Não, vai muito além disso, né? Muito além. Boa noite, Mari. Mari mandou mensagem ali. Se alguém tiver perguntas, pode mandar para a gente, tá, pessoal? E quais são os alimentos que ajudam nesse equilíbrio hormonal? Nossa, tem muitos, né? Mas assim, vou citar alguns assim que eu uso bastante na minha prática, que eu indico, né, as mulheres a usar. Então, o primeiro deles, a gente vai falar de alimentos que contêm os fitoestrógenos, que são aquelas substâncias naturais que se ligam ao receptor de estrogênio, né? Fazendo esses níveis aumentarem ou modular eles de maneira natural. Porque nessa fase da menopausa ou pré-menopausa ali, a gente tem a queda principalmente de estrogênio e progesterona. Também tem queda de testosterona, mas principais esses dois, né? São os hormônios sexuais envolvidos nessa fase. E o estrogênio, ele está ligado com muitas funções do nosso corpo, inclusive metabolismo de carboidrato, acúmulo de gordura na barriga. Então, o estrogênio cai, já começa a aumentar a gordura na barriga, ele está ligado também com a questão do cortisol, com a melhora do sono, da pele. Então, o estrogênio é o hormônio da beleza nossa. Então, ele vai caindo e a mulher vai, digamos que, perdendo um pouco da beleza, né? Então, eu preciso dar para essa mulher alimentos que melhoram um pouco essa produção desse hormônio, né? E a gente tem linhaça dourada, tá? Então, não é a marrom, a gente tem dois tipos de linhaça, a marrom e a dourada, mas a dourada, ela tem mais lignana, ela tem mais evidência que ela melhora esses níveis de estrogênio. E aí a gente tem que ter cuidado também na hora de usar essa linhaça, né? Não é usar a semente da linhaça, que muitas mulheres acabam errando. Mas a gente precisa triturar essa linhaça e fazer uma farinha dela. Então eu vou fazer uma farinha de linhaça, que é uma farinha low carb. Então, hoje eu até fiz um vídeo, até falei ali de trocas inteligentes, né? Falei de trocar a farinha de aveia pela farinha de linhaça, que são farinhas totalmente diferentes, valor nutricional totalmente diferente. E aí a gente pode estar utilizando essa linhaça em panquecas, em shakes, em sucos, né? Misturada no iogurte também. Outros alimentos, a gente tem as sementes, outras sementes, né? A semente de abóbora, a semente de girassol também são bem importantes nessa fase. Todas as leguminosas, então feijão, ervilha, lentilha, grão de bico é uma leguminosa que eu vou estar falando dele muito, assim, falo no meu dia a dia também para os pacientes usarem, porque é um alimento que ele tem bastante, além do fitoestrógeno, tem muita proteína vegetal, né? E aí, quando eu olho para um alimento, eu não olho uma característica única. Eu sei que ele complementa
várias coisas que a gente precisa. Proteína vegetal, ele ajuda a regular, a melhorar o nosso humor também, né? Então, o humor, ele cai muito na fase da menopausa. Então, a mulher, ela fica irritada, tem quadros depressivos. Tem muitas mulheres que começam a desenvolver depressão aos 45 anos, por conta dessa queda hormonal. Então, eu preciso colocar alimentos também que melhoram o humor, que melhoram os níveis de serotonina, e o grão de bico é um deles. A gente tem também outros alimentos como brotos, né? Brotos de feijão, brotos de alfafa também. O inhame é um alimento que não pode faltar também. O inhame, então, é um carboidrato muito bom, cheio de fibra, que dá saciedade e também ajuda nesse equilíbrio hormonal. Uhum. As proteínas, né? Também são importantes. Então, às vezes, as mulheres, nessa fase, a maioria não consomem a quantidade de proteína adequada. E o que acontece? Ela tem mais fome, aí ela já tem uma perda de massa muscular acentuada nesse período. Então, se eu tenho um consumo adequado de proteína, não é, por exemplo, comer só um ovo pela manhã. Um ovo pela manhã tem 6 gramas de proteína, então é pouco. Precisa ter mais, e aí pode ser 2, né? Aí, cara, vai variar de mulher para mulher, né? É sempre muito individual essa orientação, mas só para a gente saber que um ovo é 6 gramas de proteína. Então, a gente está falando de uma média de consumo de proteína 1,6 a 2,0 por quilo de peso. Então, é só a gente fazer um cálculo, né? Para saber a quantidade diária de proteína. Mas as proteínas, elas são essenciais também no dia a dia para ter saciedade, para ajudar na questão da massa muscular, né? Que é bem importante. Evitar essa perda nesse período, né? De massa muscular. Uhum. E como evitar o ganho de peso e manter a saúde óssea, né? Que também começa ali a perda. Isso é bem importante. O ganho de peso, porque assim, o que acontece com a maioria das mulheres que eu vejo, né? Mesmo ali na menopausa, ela pode até manter uma dieta que ela fazia antes, né? Ou às vezes até tenta fazer uma dieta mais restrita quando chega ali, eu tô vendo que eu tô ganhando peso, vou fazer uma restrição. E aí pensa assim, mas funcionou para mim quando eu tinha 30, eu vou fazer essa mesma dieta, funciona. Aí quando ela tem 45, 50, não vai funcionar, porque é um outro metabolismo. Os hormônios, eles estão diferentes nessa fase. Então com 30, eu não tinha queda hormonal. Com 50, eu tenho muita queda hormonal. Então assim, é outra mulher, é outra fase. Então não pode. E aí, já falando dessa questão, né, Carol, de perda de peso, não pode ser uma dieta restritiva. Não pode. Então eu tenho que ter um nível adequado de carboidratos, eu não posso deixar faltar proteína na minha alimentação, eu tenho que ter essa alimentação com esses fitoestrógenos. Então não pode ser uma low carb onde eu consuma 20 gramas de carboidrato por dia, que não vai dar certo. Eu não posso pensar em fazer um jejum. O jejum é uma estratégia, né, muito conhecida, né? Mas não vai funcionar na menopausa. Hoje até me perguntaram sobre o jejum. O que eu indico sobre o jejum? O jejum noturno é interessante. O que é jejum noturno? É eu fazer uma refeição até 19 horas, por exemplo. E aí vou comer só no outro dia, no café da manhã. Eu faço um jejum noturno de 12, 13 horas, maravilhoso para o emagrecimento, para acelerar o metabolismo. Agora, eu deixar de fazer o café da manhã, que é uma refeição super importante, para depois chegar no almoço faminta e comer errado, fazer essa quebra desse jejum errado, que é o que a gente vê. Dobro. Comer em dobro. E aí, o que a gente vê, né? Muitas mulheres que fazem um jejum, aí ela almoça em dobro, come um monte, de tarde, às vezes não faz lanche, aí chega faminta na janta, ela come demais na janta e ela não vai ter fome pela manhã. E aí quer que o jejum salve, né? O jejum não salva, porque ela tá nesse ciclo de comer demais de noite. Então, quando a gente come demais de noite, eu não vou ter fome no outro dia. É normal isso. E aí, assim, só que eu pular o café da manhã, que é uma das refeições mais importantes, onde eu vou ter ali essa quebra desse jejum. Se eu quebrar o jejum da maneira certa, eu vou estar ativando ou desativando os meus hormônios emagrecedores, né? Se eu quebrar o jejum já com um pãozinho, com a manteiga, com um presunto, eu vou estar liberando mais insulina, eu vou estar fazendo meu metabolismo mais lento. Mas se eu quebrar o meu jejum com um café da manhã inteligente, estratégico, pode ser um ovinho, né? Combinado ali com um pãozinho da felicidade. Eu vou ensinar agora no workshop na quarta o pãozinho da felicidade. Legal. Que é o pão de grão de bico, né? Um pão funcional de grão de bico.
Então eu faço eu faço um café da manhã com pão nutritivo, onde eu coloco ali uma pasta proteica, ou eu coloco um ovinho, eu tô, sabe, começando o meu dia da melhor forma. E aí a tua pergunta era sobre o que fazer para perder peso, né? Ganho de peso e manter a saúde óssea. Ah, entendi, tá. O ganho de peso é justamente isso, ter essa alimentação mais inteligente, né, durante o dia. Então, fazer essa redução de carboidratos, desses carboidratos mais simples, do doce, do açúcar, o álcool, né, precisa ser realmente, assim, Banido. retirado, banido ali da mulher que quer emagrecer na menopausa. E aí fazer essas combinações dos alimentos que eu ensino. Eu falo muito de combinação inteligente, de alimentação inteligente, porque a menopausa pede uma alimentação diferente. Então não é só alface e tomate na salada. Eu preciso ter uma beterraba que é vasodilatadora. Essa beterraba, ela faz o quê? Ela faz a dilatação dos meus vasos, passa mais fluxo sanguíneo, melhora até a questão de enxaqueca, que muitas vezes muitas mulheres têm por conta da queda de estrogênio. E também a beterraba ajuda na questão do treino, de rendimento esportivo, enfim. Mas assim, eu preciso ter cor na minha salada, sabe? Eu preciso ter alimentos ali que tragam cor, eu preciso ter nutriente. É o nutriente que vai fazer eu acelerar o meu metabolismo. Não é uma cetogênica, né? A dieta cetogênica, né? Todo mundo sabe que é uma dieta onde não entra quase nada de carboidrato, onde é uma alta ingestão de proteína. Isso não vai ser saudável para a mulher na menopausa, porque se eu ficar sem carboidratos, só para vocês terem ideia, né? Eu até desregulo o meu cortisol. Eu não durmo direito. Eu fico mais irritada, né? Tira, né? Tira. Tirar o carboidrato. Não tem como tirar o carboidrato. Então, assim, desregula os hormônios em vez de regular hormônios. Eu estou desregulando, eu estou baixando os meus níveis de serotonina e aí daqui a pouco chega agora às 19, 20 horas, eu encarno uma capivara raivosa e como tudo que eu vejo pela frente. Porque é isso que acontece. Com certeza. A Mari mandou uma pergunta aqui, ela colocou: doutora, comecei reposição hormonal quando já estava na menopausa. Comecei, mas agora tenho medo de não ter receptor por causa da idade. Estou com 65 anos. Ela tá fazendo bioidêntico, né? Se ela puder mandar mais informação, Mari. Não, ela colocou ali bioidênticos. Os bioidênticos são estrogênio, progesterona, ela tá fazendo reposição com esses hormônios. Mas aí no caso da reposição hormonal, a Mari, o nome dela? Isso, é porque ela escreveu lá em cima e aqui embaixo daí. Queria uma reposição natural, mas creio tem que ter a quantidade certa, senão não funciona. Queria parar com os hormônios bioidênticos, mas o consumo não supre e passo mal. Você teria algo para mim? Ah, sim. Aí no caso, Mari, realmente, alimentação, né? Essa alimentação, a alimentação que eu ensino ali para as minhas pacientes, alunas, enfim, é uma alimentação que ela contempla muito essa regulação, modulação hormonal natural, tá? Então lá eu não indico hormônio porque eu não trabalho com hormônios, eu trabalho com alimentos, tá? Algumas formulações, a gente tem isoflavona, né, que é um fitoterápico muito usado, a gente tem fenogrego, a gente tem amora negra, então a gente tem vários fitoterápicos que também podem ser usados para modular esses níveis de hormônios. E isso são naturais, tá? Além da própria alimentação. Então, daqui a pouco, o que tu teria que fazer? Tu teria que conversar com a tua médica, né? Colocar a tua opinião, porque a nossa opinião, ela tem que ser válida, ela tem que ter voz, a gente tem que ter voz, né? Claro que o médico vai dar a conduta, mas se você não quiser mais, não se sentir mais feliz com a reposição, ou eu não quero realmente mais fazer reposição, eu quero tentar algo natural, tu vai lá e fala para a médica e vê o que ela vai te falar. Ouve, né, a opinião dela, enfim. Mas, e aí, caso você queira ter o meu acompanhamento, depois só me chamar ali no Instagram, né, para ter acompanhamento mais próximo e personalizado, tá? Mas a gente tem vários suplementos fitoterápicos que a gente consegue trabalhar também para fazer essa modulação natural, tá? Vou aproveitar, Giovana, para fazer mais umas perguntinhas aqui que a audiência já mandou antes, aproveitando aí o gancho da Mari. A primeira, claro, assim, não é diretamente ligada à tua área,
mas como a gente está falando de menopausa, a gente sabe que passou dos 40 também, assim, já não é muito recomendável a mulher engravidar, né? Por questões ali de óvulos e tudo mais. Teria uma idade, assim, hoje, né? Como analisando o ponto da alimentação ou da preparação ali do corpo, que, tipo, seria o ideal para ter filho? Seria 40 mesmo? Dá para ser até um 45 ali, que nem tu falou desse período que começa? Tens alguma opinião sobre isso? Tenho, na verdade, eu tô com 42 e eu quero engravidar. Então, assim, então, assim, tô no caminho, sigo uma alimentação anti-inflamatória. E, assim, o ponto-chave é a alimentação e a preparação que você faz com o seu corpo para esperar esse filho, sabe? Para receber esse filho. Então, hoje a gente está deixando, as mulheres acabam deixando essa maternidade mais ali 40, 42, 43. Mas enquanto você estiver menstruando e você estiver ovulando, há chance de você engravidar, tá? Uhum. Claro, né? Aí os médicos falam, enfim, da questão de mais difícil, fica mais difícil, com certeza fica mais difícil. É diferente, né? A qualidade do nosso óvulo, a gente vai envelhecendo e o óvulo vai envelhecendo junto, e isso a gente não consegue reduzir esse envelhecimento, mas eu consigo, né? Mas eu consigo ter um corpo onde eu esteja me preparando para ser mãe. Então, eu tenho que pensar em vitaminas, a vitamina D, eu tenho que ter uma vitamina D de 40, de 50, eu tenho que ter uma B12 também de 600, eu tenho que ter uma ferritina de 70. Então, assim, eu tenho que pensar nesses níveis também de vitaminas e do meu sangue que tem que estar adequado para mim poder engravidar. Então, se eu tiver com uma ferritina de 20, eu não vou conseguir segurar o bebê. Eu posso ter uma perda gestacional. Então, se eu tiver Inclusive, isso também interfere para mulheres jovens, né? Também, se não tiver com os níveis bons, vai ter, digamos, né, impacto. Com certeza. E se, por exemplo, essa mulher ela tiver acima do peso, né? Se ela tiver com sobrepeso, uma obesidade, fica cada vez mais difícil dela conseguir engravidar também. Porque o corpo dela está inflamado, então assim, ela pode desenvolver uma diabetes gestacional, onde tem um bebê, um nascimento mais prematuro, ela pode ter um parto, né, difícil. Então, assim, tudo, tem várias coisas que podem acontecer, mas também a gente consegue, com a nutrição, melhorar a fertilidade. Aí já é outra área da nutrição, né? Onde melhora a fertilidade dessa mulher, sim, com alimentação anti-inflamatória, com ômega 3, né? Com suplementos bem específicos também, que é super importante de estar usando. Uhum. E aí, uma outra pergunta aqui. A pessoa nunca tomou anticoncepcional e teve menopausa com 56 anos. Tem também alguma interferência para quem toma, por exemplo, anticoncepcional a vida toda? Vai ser mais cedo ou mais tarde? Ou quem nunca tomou? Tem um prazo maior aí para acontecer esse período? Isso acaba influenciando também? Isso é um pouco mais de mulher para mulher também, né? Essa questão mais individual. Mas ela entrou na menopausa com 56, ela entrou um pouquinho ali, mais tardia, digamos, né? Se ela ficou esses 12 meses sem menstruar e de fato ela entrou com 56, acaba que foi um pouquinho depois. E ela não usou, ela falou que ela não usou, né? Nunca usou anticoncepcional. Eu já tenho algumas pacientes que usaram e entraram um pouquinho mais cedo também. Então, pode ter sim uma relação desse uso. Se for um uso contínuo, sim, ela pode entrar mais cedo, né? Porque acaba que desregula os hormônios também. Esse uso contínuo desse anticoncepcional, sim. Uhum. E a outra ao contrário, tomou anticoncepcional a vida toda, em torno ali de 12 anos, assim, a vida toda, né? A vida fértil ali, digamos. Isso também traz uma dificuldade para engravidar, que nem tu falasse ali de fertilidade? Isso traz, com certeza traz. Claro, eu já tive uma amiga que tomava anticoncepcional há muito tempo e ela simplesmente parou e ela engravidou um mês depois.
Então, Sim, assim, acontece. acontece, sabe? Mas também acontece dessa mulher tá tentando, sei lá, 4, 5 anos sem o uso de anticoncepcional e E também não não conseguiu. consegui. Exato. Então, assim, aí é realmente procurar, né, a gineco para falar, para daqui a pouco procurar um outro tratamento, enfim. Mas pode Uhum. interferir, sim, na questão da fertilidade, né? Legal. E quais são as estratégias nutricionais para reduzir, por exemplo, os sintomas como ondas de calor, insônia, esses ali que tu Ah, falasse que é do sim. período mesmo? Sim, esses são bem comuns, mas como eu falei, não é normal também sentir tudo isso sempre, sabe? Aí a gente tem as ondas de calor, por exemplo, a gente tem muito, né, muita evidência isoflavona, que é da soja. Então a gente fazer uma manipulação, né, ter um manipulado, utilizar essa isoflavona de forma estratégica, não a soja, os benefícios da soja tá mais concentrado quando a gente faz a fórmula, né? Quando a gente faz esse suplemento, essa mulher começa a tomar essa isoflavona, do que propriamente numa proteína de soja texturizada, tá? Que é um subproduto da soja que não vai ter uma qualidade tão boa. O tofu já é diferente, então essa mulher ela pode também estar utilizando o tofu no dia a dia dela, que é aquele queijinho ali da soja, que sim, ele também tem uma concentração boa de isoflavona. Uma coisa que ajuda muito a reduzir os calorões é a diminuição de alimentos que contenham cafeína. Então, muitas mulheres não sabem, tá? Mas a cafeína, ela piora os quadros de calorões. Então, o café é uma bebida que liga, que acende. Então, para muitas mulheres, até o próprio gengibre acaba sendo, não sendo tão indicado. A cafeína precisa ser retirada desse cardápio e toma um descafeinado, né? Bebidas também que triste. Eu curto um cafezinho, mas eu reduzo assim bastante, sabe? Eu cuido para não exagerar o café, sabe? E aí, claro, manter um café num período onde é longe do período de dormir, isso é bem Tipo, importante. café da manhã, assim. Tipo, café da manhã, tudo bem que tomar uma xícara pequenininha de café. Agora, não vai tomar um café às 5 horas da tarde, que está próximo do horário de você dormir. Então, o café, se você for tomar, de manhã é o período mais indicado. De tarde, a gente já entra com um chazinho. Aí, a gente já pensa em estratégias para dormir, né? A gente entra com mulungu, a gente entra com uma passiflora, a gente entra com uma erva cidreira, que é super calmante, né? Suco de Então, maracujá. o maracujá, né? Então, são estratégias, são chás naturais, fitoterápicos também, que a gente consegue modular para melhorar a qualidade desse sono dela. Então, até o próprio chimarrão, né, que é bem comum aqui para nós, tem cafeína na erva. Então, isso também vai deixar essa mulher mais ligada, é uma bebida que deixa Elétrica. a gente ligada. É elétrica, então, assim, não dá para tomar chimarrão no final do dia, se for tomar chimarrão só no período da manhã, né? Então, Entendi. são essas estratégias que a gente pode estar colocando. E aí a gente vai pensar em relação ao sono, aquele período onde é o período do repouso, né? Então, o que eu preciso fazer se é o período do repouso? Eu preciso realmente estar numa posição de repouso. Então, eu não vou ficar olhando tela azul até tarde, eu já tenho que baixar a minha luz, colocar uma luz mais amarela, ler um livro que é mais indicado do que ficar jogando no celular ou olhando série na TV, sabe? Então, várias coisas da higiene, da própria higiene do sono que a gente faz, que ajudam a melhorar essa qualidade do sono. Ir para a cama sempre no mesmo horário, então não ficar oscilando, um dia eu vou dormir às 10, outro dia eu vou dormir meia-noite. Não. Tenta dormir quanto mais cedo, melhor. Quanto mais cedo a gente vai dormir, a gente regula o nosso ciclo circadiano, né? Então, Sim. eu, por exemplo, sou uma pessoa que, 9h30 da noite já estou dormindo. Eu Eu, também já tô indo pra cama esse eu horário. sou do time que dorme cedo, mas também 5h30, ali eu já estou acordando, assim. Eu funciono muito bem, eu sou assim, eu gosto de ser assim, sabe? Então, claro que na maioria das mulheres a gente vê que não é assim. Às vezes tem mulheres que vai dormir meia-noite. E aí, meia-noite, às vezes eu faço a pergunta, o que é meia-noite? Aí a pessoa se dá conta, mas meia-noite é o meio da noite. Sim, é o meio da noite. Então, tu já deveria estar na cama muito 3 antes do meio da horas noite. antes. 3 horas antes, né? Para tu pegar fazer aquele detox de sono. Porque o nosso corpo, ele faz um detox noturno, naturalmente, né?
Então, ali as toxinas são eliminadas durante o sono. Então, eu preciso entrar no sono profundo para isso acontecer. Senão, no outro dia, tá lá cansada, se arrastando, né? Não regula hormônios como deveria durante o sono. Uhum. E, gente, eu fiz 40 em outubro do ano passado, mas não sei o que acontece ali. Acho que é alguma mágica, porque é incrível como tu sente já a mudança ali no metabolismo, né? E etc. Então, manda aqui, comentem se vocês já sentiram alguma mudança em relação à alimentação depois dos 40, tá? Isso é bem E, importante, né? e, Giovana, qual a importância do exercício físico, né? Que a gente sabe aí que já tem importância a vida toda, mas quais os tipos também mais indicados aí para a fase da menopausa? Bom, a fase da. Claro, aí essa parte de exercício é mais o educador físico, né? Mas a gente vê vários estudos, enfim, né, de que o exercício na menopausa, o mais indicado é o de resistência, ou seja, a musculação. Então, uma hora ou outra, essa mulher ela não vai fugir da musculação. Por quê? Porque a musculação ajuda a ganhar massa muscular, a fazer essa contração muscular. Então, se eu tenho uma contração muscular, eu tenho mais cálcio sendo fixado no meu osso. Eu previno osteopenia, osteoporose, que ali na pós-menopausa isso se agrava demais, né, na mulher. Então, essa perda óssea ela vai acontecendo e eu preciso ter esse fortalecimento muscular acontecendo também, porque eu sempre falo, né, quem deixa a gente de pé não é o osso, é o músculo. Então, se eu não tiver músculo, a gente precisa fazer uma poupança de músculo para pensar daqui a 10 anos como é que a gente vai estar. Então, a musculação, né, essa resistência, ou o funcional também, que é um treino de resistência. O Pilates acaba sendo resistência também, mas entre esses três, a musculação ela ainda se sobressai. Então, essa mulher lá na academia, fazer as séries, né? Pegar aquele pezinho, fortalecer o músculo é muito importante, né? Para essa saúde óssea ser melhor e, enfim, saúde cardiovascular, enfim, né? Prevenir também várias doenças. E outra coisa, né? O exercício é um remédio natural. Então, ele diminui níveis de ansiedade, ele te ajuda a dormir melhor também, né? Com Então, certeza. para a mulher na menopausa precisa mesmo do exercício, né? E como a gente pode fazer também um manejo ali do estresse e da saúde mental, até por conta de todas essas mudanças, né? Como lidar melhor com isso, assim, de estou envelhecendo, vou aceitar aqui que estou com calorão mesmo, não estou dormindo, e enfim, né? Encarar aí essa mudança, essa fase. Porque muito boa essa tua pergunta, porque assim, quando a gente, aí voltando lá para a queda hormonal que eu falei de estrogênio e progesterona, né? Quando eles caem, eles derrubam níveis de dopamina, níveis de vários hormônios assim caem também, sabe? Então tá muito envolvida essa questão emocional com a questão hormonal. Não tem como a gente distanciar uma coisa da outra. Isso vai acontecer. Agora, o que é muito importante a gente pensar, né, é como a gente vai sair dessa. É não deixar a gente se abater por isso e perder bons anos da nossa vida. Uhum. Porque a menopausa é aquela mulher que já teve filho muitas vezes, né? A maioria das mulheres já teve filho, já tem os netos, os filhos já estão criados, já vem os netos. Então, assim, ela é uma peça importante da família. Então, não é a mulher se distanciar porque, eu já estou no final da minha vida mesmo. Não. Mas é pensar de uma outra maneira. Que ela pode passar por essa fase, sim, muito melhor. Ela pode fazer a menopausa a melhor fase dela se ela quiser. Então, não é verdade. E não é se comparar com 20 anos atrás, né? Porque muitas mulheres pensam, com 20 anos eu era maravilhosa, né? Tava comendo. Tudo bem, 20 anos é 20 anos. Agora, com 50, como é que você quer ser aos 50 anos? Uhum. Né? Então, é a gente pensar também com uma outra cabeça. A gente já está numa outra fase da vida. Então, é a gente pensar e realmente buscar apoio, né? Se precisar, faz uma terapia, assim, para entender melhor essa fase. Eu ia te perguntar se tem casos que tu indica terapia ou um acompanhamento, assim. Claro, indico sim, faz parte, sabe? É importante. Às vezes a mulher não se reconhece mais. Uhum. É uma forma. É muito doido, né? O que acontece na família.
é muito doido, a gente vai chegar lá e talvez a gente precise de uma terapia também, né? A gente não sabe como é que vai lidar também com isso, né? Mas quanto mais a gente se prepara para essa fase, com alimentação, com exercício, a gente vai chegar nessa fase muito melhor. Vai sentir menos, né? Vai sentir menos, e aí tu já vai estar com a cabeça, também tu vai pensando, tu vai trabalhando, sabe, a tua mente, os teus pensamentos, assim, para não te deixar te abater de uma vez por todas. Não, buscar uma solução, buscar uma alternativa que existe, né? Uhum. E a suplementação, quando ela é necessária? Só em casos específicos? Boa pergunta. A suplementação, ela é necessária depois dos 40, ela é necessária, tá? Aí, assim, eu já faço já puxo um gancho para a suplementação, porque, ó, a gente pode estar pensando em ômega 3 para essa mulher, melhora a questão cognitiva, a memória também, que é muito afetada durante a menopausa. Então, a gente tem um ômega 3 que a gente precisa suplementar. Eu não consigo vir da alimentação esse DHA, nem esse EPA, que é desse ômega 3. A gente pode pensar numa proteína que é o colágeno, né? Essencial aí para a pele, ou o colágeno tipo 2 para as articulações, que é bem importante. O magnésio para essa mulher, para melhorar o humor, para ajudar daqui a pouco ela tem muitas câimbras, ela tem muitas palpitações, ela tem uma insônia. Aí a gente tem vários tipos de magnésio, mas o magnésio é super indicado também. Uhum. Então, assim, tem muitos suplementos que eu poderia estar falando. A própria creatina também, né? Para essa mulher. Tá bem alta, né? E a creatina, ela não é um suplemento que ela pode ser usada só por quem treina. Não. A creatina para mulher 40 a mais, ela deve ser usada. Claro, aí a gente vai pensar numa creatina de boa qualidade, né? Tem que ter ali um Creapure, tem que ser uma monoidratada. O ômega 3 também não pode ser qualquer ômega de farmácia, tem que ter os selinhos, né, de qualidade. A dosagem também tem que ser indicada para você, então não é só sair também por aí suplementando, né? Uhum, comprando tudo que vê, né? Comprando tudo que vê. E outra coisa, né, Carol? Mais importante do que o suplemento é a própria alimentação. Então, eu preciso primeiro construir uma base com alimentação muito boa, aí eu entro com o suplemento que vai ser a cerejinha do bolo, que vai potencializar tudo aquilo ali. Então, tem vários suplementos, sim, que essa mulher pode estar utilizando, né? A própria cúrcuma anti-inflamatória, coenzima Q10, ajuda muito na energia, na disposição dessa mulher. Eu até, outra paciente que eu atendi hoje me falou, nossa, Nutri, eu estou usando a coenzima Q10, assim, ó, me deu um up, eu tô com outra energia, sabe? Realmente, ela atua lá na mitocôndria, então ela faz essa liberação dessa energia. Então, tem vários suplementos que são muito bons, né? Uma proteína vegetal, se essa mulher é intolerante à lactose, então o whey às vezes não é indicado. O whey é uma proteína do soro do leite, né? Que acaba vindo suporte proteico, mas muitas vezes ela é intolerante à lactose e a gente utiliza uma vegetal para complementar essas proteínas do dia, né? Uhum. Então, tem muitos suplementos, sim, que são bons. Óleo de prímula, óleo de borragem também para essa mulher, para aliviar esses sintomas de TPM, para a questão lubrificação vaginal. Então, tem vários suplementos que são bons e precisam ser colocados ali pontuais como a cerejinha do bolo para dar um up, né? Uhum. Bom, já desce aqui várias dicas em relação à alimentação, exercício, né, no geral. Mas para quem está, né, nesse período aí, tens alguma dica prática para o dia a dia? Por exemplo, a Maria colocou ali, tenho palpitações. O que é bom para isso? Tem alguma outra coisa assim para aliviar os sintomas, que nem tu falasse, né? Terapia, exercício, mas que a pessoa, sei lá, né? Às vezes, vou me engajar em alguma atividade para me distrair, para não ficar focada aqui, né, nesse momento que eu estou vivendo. Tem alguma outra recomendação, além de tudo que tu já falasse aqui, que a gente pode falar também? Olha, para a mulher nessa fase também tem a questão social, né? Eu acho que é importante a gente falar também dessa mulher participar de um grupo ou estar com outras mulheres que também passam por aquilo ali. É interessante para ela dividir ali os perrengues do dia, as dificuldades dela, sabe? Ter essa relação assim, com outras mulheres é importante. E aí, assim, se a gente for fazer um apanhado de tudo, né? É uma alimentação mais natural. Então, sempre procurar aqueles alimentos que Deus criou para nós. Então, se a gente for pensar em alimentos da natureza, a gente tem uma vasta, né, um vasto
uma enorme quantidade de alimentos naturais que a gente pode estar utilizando, né, no dia a dia, que é essa alimentação mais anti-inflamatória, né? Então, deixar de lado um pouco os pacotinhos, descascar mais, descasque mais e desembale menos, né? Ah, eu adoro um pacotinho. Os pacotinhos, muitas vezes, dependendo do conteúdo do pacote, ele não vai ser tão interessante. Se ele tem uma lista de ingredientes muito grande, né? Então, assim, acaba que tem muitos conservantes, muito aromatizante, essas coisas que não são boas pra gente. Então, quanto mais natural for a sua alimentação, melhor. Isso é algo que, assim, eu levo pra vida, sabe? Então, eu tento hoje também, as minhas pacientes, orientar elas. Claro que nem sempre dá para tu fugir do pacote, tudo bem. Mas a maior parte da tua alimentação tem que ser natural. Tem que ser um feijão, tem que ter um legume, sabe? Tem que ter uma comida mesmo de verdade, que eu falo. Acho que isso é muito importante para essa mulher. E essa parte da socialização, uma parte, claro, da atividade física, né? De estar inserida nesse meio, sabe? De não ficar sozinha. De não ficar também achando que aquilo ali só acontece com ela. Por que não? Porque tem muitas mulheres que estão passando exatamente pelo que ela está passando. E ela pode buscar ajuda, ela deve buscar ajuda, né? Uhum. Daí, às vezes, por causa do isolamento, acaba, né, não conversando e não sabendo que os outros também enfrentam. E aí muitas mulheres acabam que têm vergonha de falar pro marido, né? Uhum. Porque assim, E aí o marido fica sem entender nada, e daí fica aquele ciclo. O marido não entende o que ela tá passando, ela não quer falar pro marido para não brigar no casamento, assim, o casamento já não tá muito bom, enfim. Então ela fica ali sofrendo, pensando, meu Deus, quando é que isso vai acabar? Isso não acaba nunca, isso, sabe? Não, mas aí tem que buscar realmente ajuda. Ou ir na gineco, falar com a gineco. A gineco daqui a pouco já indica a nutricionista, sabe? Então, assim, os profissionais trabalham muito juntos, né? Uhum. E que nem tu falasse, isso não vai acabar nunca. São 12 meses exatos ou também pode variar esse período? Não. O período onde a mulher de fato entra na menopausa, ela fica 12 meses sem menstruar. Uhum. Para de fato ela ter aquele diagnóstico, tá? Aí ela vai na gineco, a gineco fala, não, agora você está na menopausa. Daqui para frente você entrou na menopausa, você não vai mais menstruar. Enquanto ela estiver menstruando, fica 2 meses sem menstruar, 3 meses sem menstruar, ela está na perimenopausa, do período que vai anteceder. Uhum. Mas aí depois que entrou, aí são esses sintomas sempre. Aí, assim, uma mulher ela vai ter ela vai ter alguns sintomas mais intensos, algumas vão ter menos, algumas, né, em torno de 20% ali das mulheres, elas vão passar sem sintomas. Esses 20% dessas mulheres são aquelas mulheres que já têm uma alimentação melhor antes. Ela já preveniu esses sintomas antes. Entende? Então, assim, por isso que é importante. Passou dos 40 ou antes dos 40, você já tem essa consciência, sabe? Eu vou lá. Já preparar, já ter essa consciência em relação ao que você come. Aí eu sempre costumo falar, né, que muitas vezes a gente vai abastecer o carro e tu quer dar a melhor gasolina pro teu carro. Bota aditivada. Mas por que no teu corpo tu oferece uma comida que muitas vezes não é nada nutritiva, né? Dá qualquer coisa pro teu corpo. E não pode ser assim. A gente tem que ter um cuidado, um pensamento diferente em relação ao que a gente come, né? Porque a gente é o que a gente come. Exatamente. E a gente tem que fazer do alimento o nosso próprio medicamento. Então, se a gente... Alivia muito a parte da farmácia também. Alivia. Não, e é justamente assim, sabe? Hoje a gente vê, pelo menos aqui, né? Cada esquina tem uma São João. Então, assim, tem uma em cada esquina aqui na minha cidade também. Pois é, aí eu falo pro meu marido, eu falei, nossa, cada esquina é uma São João. Então, se abre farmácia em cada esquina, é sinal de que cada vez mais pessoas estão doentes. Porque senão não haveria farmácia, haveria uma feira de produtos naturais em cada esquina. Gente, eu fui na farmácia e eu descobri que tem a cesta do genérico. Tava com 50%, tu pensa, a farmácia assim, ó. E a moça ainda disse, tira uma foto do calendário pra tu saber sempre quando tem. Eu disse, não, Deus me livre, tá aí uma coisa que eu não quero nem saber quando é que tem. Por acaso eu entrei e tinha promoção. Mas isso. É isso, sabe? E hoje, assim, as pessoas estão se afastando. Uma coisa que eu noto muito, né, Carol?
as pessoas estão se afastando da cozinha. Então, assim, não querem cozinhar, querem tudo rápido, querem tudo pronto. Só que isso tem um preço. Esse tudo pronto, ele é cheio de aditivo muitas vezes, ele é cheio de conservante, de corante artificial, né? E isso cada vez mais deixa as pessoas doentes. Aí essas pessoas doentes Um pouco desse time aí, assim. Olha aí, ó. Mas está em tempo de melhorar, né? Eu acho que isso que a Certeza. gente tem que pensar, né? De não ir para a cozinha todos os dias, mas assim, tu ir para a cozinha e de repente eu falo, eu sou um pouco eu sou organizada até em relação a minhas comidas, né? Então, assim, eu vou 2 vezes, 3 vezes por semana lá, faço uma grande quantidade, porciono, congelo muitas vezes, né? Já tem várias coisas congeladas, então assim. E aí eu vou conseguindo também manter uma alimentação boa, porque a vida da gente é corrida. Sim. Mas eu priorizo muito a alimentação saudável, sabe? Eu não abro mão de comer bem, assim, sempre, para ter uma qualidade boa de vida, né? Com certeza você também é o maior exemplo das suas pacientes. Exatamente. Giovana, adorei as dicas, muito Que obrigada bom. pelas respostas aí do público também. Não sei se para fechar e tu queres compartilhar algum case de sucesso de alguma paciente que tu lembra assim, nossa, chegou com tais sintomas ou reclamando de tal coisa, a gente Não, fez aí os muito. ajustes e melhorou muito. Tenho. Tenho a Liz, tenho a Ana que tá em acompanhamento, né, comigo. Ela já emagreceu quase 10 quilos, estava na obesidade, agora já voltou para o sobrepeso, sabe? E aí, com o próprio emagrecimento, a gente fez ali estratégias anti-inflamatórias, a gente incluiu suplementos específicos para ela. Então, ela tinha muito cansaço também, ela era muito cansada, não tinha energia para nada, tinha ressecamento vaginal. Então, assim, trabalhei tudo isso, todos esses sintomas são trabalhados no acompanhamento nutricional, né? E hoje ela é outra mulher, começou até a fazer academia, então, né? Antes ela não treinava, agora ela já treina, então tá se sentindo muito mais leve, né? Porque à medida que a pessoa também vai emagrecendo, isso é importante eu falar. Se uma mulher que está na menopausa, ela tá com sobrepeso e obesidade, só isso por si só já piora todos os sintomas dela. Então, se ela emagrecer, ela já vai aliviar esses sintomas. O próprio Uhum. emagrecimento. Então, foi isso que ela me relatou. Com o próprio emagrecimento, ela notou diferença nos sintomas, na disposição. E ela tem 53 anos. Então, assim, não é a idade. Muitas vezes a mulher acha, eu já tenho 50, não consigo mais, né? Metabolismo lento. Pois é. Só que com as estratégias nutricionais certas, a gente consegue acelerar o metabolismo, né? Perfeito. Bom, então, se quiseres deixar aí também, né, tem o Instagram da Giovana, gente, para quem quiser, Isso. né, Nutri Giovana Fernandes, tudo junto. Se tiver alguma pergunta específica ou quiser seguir para saber mais do programa dela, segue lá, a live vai ficar gravada, caso vocês também chegaram depois e querem assistir aqui no Instagram, e depois vai ser compartilhada no canal do YouTube. Queres deixar alguma mensagem final, Giovana? Sim, eu quero falar para as mulheres que estão aí nesse período da menopausa que a menopausa não é o fim. Ela é o renascer de uma nova fase sua, com muito mais saúde, com muito mais vitalidade. Essa é a minha É mensagem isso. final. E, gente, foi um prazer, Carol, estar aqui falando sobre esse assunto. Gosto demais, assim, de falar de menopausa, de alimentação na menopausa, de saber que a nutrição consegue, né, trazer vários benefícios na vida dessas mulheres. Foi muito bom compartilhar esse conteúdo e ajudar também essas mulheres. Com Obrigada pelo certeza, convite. adorei também. Obrigada aí por todas as Eu informações. agradeço. Aprendi muito, prometo Que que vou bom. mudar e você Isso, contribuiu para isso. que bom. Fico feliz. Obrigada. Boa Obrigada. noite, gente. Tchau, tchau. Beijo, tchau, tchau.